Boa tarde. Boa tarde. Como é que está a minha moto? Para isso vais ter que ser tu a desembrulhá-la. Eu a desembrulhar a moto? Vai ter que ser. Opa. Ora, vamos lá desembrulhar a minha próxima moto para os próximos tempos. Nunca imaginei um dia fazer isto. Não com esta marca. Olhem a cara do rapaz. Olhem a cara de felicidade. Ainda vem muita coisa para montar. O pessoal pensa que é rápido, que a moto vem já quase pronta, mas vem muita coisa. Isto é proteção de cárter, que está aqui em baixo, de certeza. Isto é para a mala traseira. Isto é a viseira. Isto deve ser os piscas. E agora vamos pedir ajuda aqui ao pessoal da Mototrofa para montar a moto. Eu não tenho capacidade para montar isto, mas vou acompanhar de perto. Vou-vos deixar só aqui uns pormenores de como ela vem da Alemanha, não é? Esta é o modelo Trophy, foi o modelo que eu escolhi. E pronto, ansioso para andar nisto. Vem preparada já aqui para pôr as malas próprias da BMW, já vem com os encaixes próprios. E acho que é uma coisa linda, linda de ver. Esta moto vai ser montada, vai ser preciso matrícula, não posso levá-la já, mas eu queria trazer, estou muito ansioso, queria trazer esta moto em andamento para vocês. Temos uma aqui disponível, a Triple Black, como não podia deixar de ser. Nós queremos, no fundo, não é isto, é andar mesmo com a moto. E a Triple Black está ali prontinha para eu arrancar, para vos mostrar como é que é a nova 1300 GSA. Mas é uma moto para o teu tamanho. Isto sim. Parece aquilo a fixação para os bebés. Os carros já vêm próprios para pôr as malinhas. É para eletricidade. Para as malas, pôr atrás de um refrigerador qualquer. É para. Porque as malas têm carregador, tens USB, entrada USB e tem também uma luz. E Sim. então é através daí do contacto que ela passa a eletricidade para a mala. Sim, mas a ideia é pôr uma lancheira elétrica. Também tem. Percebes? É fixe. Hã? É. Para não meteram ainda os pneus, aqueles pneus. Que ele disse que ia meter, o Dunlop. Tem que pedir a eles para fazer isso. Não sei se tem que estar ligado. Para fazer aquilo assist. Mas não é. Lá está, para mim não é difícil. Mas sabes que é dos maiores problemas que o pessoal tem nas motas é pô-la no descanso central. Eu por acaso sei. Mas sabes pôr? Não, essa moto não é.
Não metes? Calma. Fixe. É lindo. É linda, não é? Hã? É lindo. Isto. Eu não gosto delas gordas, mas abre uma exceção. Tá. Linda. Linda, gorda. Deixem-me fazer aqui uma coisinha que espero que vocês ouçam. Que é isto. Tenho que tirar isto. Lamento, mas já foste. Eu vou descobrir a moto juntamente convosco. Eu não sou especialista. Andei 2 vezes em 2 GS. Ora bem, a chave é keyless, está aqui. Aponto já um defeito nisto. Isto aqui dá para pousar um telemóvel, mas aponto já aqui um defeito que não vou deixar de comprar a moto, não deixaria por causa disto, que é, ela toca aqui. Vocês têm que ter cuidado para não estragar aqui a tinta, porque ela poder ter aqui um bloqueador aqui na mola e bloquear ao ponto de não chegar aqui, mas ela chega. Só não está a chegar porque tenho isto aqui. Clique, está feito. Para ligar, já não há o tradicional botão aqui no meio, há aqui este botão. A chave estando aqui, na proximidade, clicam neste botão, ela aciona. Ok, é o tradicional. Mode, vamos mudar, tem Road, Enduro, Eco, Rain, vamos para o Road. Está em primeira, ela tem Quick Shift. Vamos ligar aqui. A viseira é elétrica. Deixa-me ver se ela... não é aqui, é aqui. É aqui. Oi, ela está a subir. Ela está a subir toda. O que é que eu fiz? Tem suspensão adaptativa. Ela agora mexeu sem eu... está aqui, ó. Está a descer, deixa atrás e agora está a descer a frente. Agora vou subir lá outra vez que eu quero bem alta. Ok, está a subir e está a subir a frente outra vez. Acho que está no máximo. Para-brisas, está aqui. Isto aqui é um botão de atalho. Ok, está a subir. Sobe muito. Jesus! Não, vou andar para baixo um bocadinho. Ou seja, depois vocês vão aqui ao setting e escolhem qual é o atalho que vocês querem. Se querem o DTC, o amortecimento, a altura de condução. Se querem esse atalho, eu não quero esse atalho porque não é uma coisa que eu vou fazer sempre. É isto que eu quero para brisas. Aquecimentos, regulação de distância. Ela tem muita coisa, meu. Eu não vou conseguir vos mostrar isto tudo, mas eu também não vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer, não vai ser o único vídeo que eu vou fazer com a moto. Aqui este é um acessório para ligar aqui aquelas malas de depósito. Escusam de fazer aqui aquela adaptação aqui.
ela já vem uma própria, tinha que ser BMW, não é? Adapta aqui e aqui. Uma coisa que ela também tem estes passadores, para poderem pôr aqui os passadores, aquelas malas laterais. Acredito que seja tudo para a BMW. Isto aqui em borracha, por exemplo, na Trophy é em ferro ou alumínio. Tem o tal sistema SOS também, que permite o pessoal pedir ajuda. Não é só carregar, se ela cair, se ela sentir um impacto, ela aciona o sistema de ajuda para a BMW e a BMW aciona os meios de socorro para o local onde a moto está, porque eles têm acesso quando vocês clicam aqui. Cruise Control, e acho que é adaptativo, mas depois vamos descobrir. Tem aqui o suporte para a navegação da BMW, próprio para a BMW. Tem o ponto morto, está aqui o ponto cego, que vos avisa quando alguém estiver a ultrapassar. Tem radar também traseiro que avisa a colisão. Diferente da GSA modelo anterior, logo aqui à partida, tem mais esta barrinha aqui de proteção nas crash bars, que esta protege isto, esta protege aqui a batida. É importante, que isto aqui não deve ser nada barato. Mas vamos lá experimentar. O bicilíndrico está aqui a funcionar, Primeira, era um medo que eu tinha, era a viseira ser baixa para mim. Ela, além da viseira, tem estes defletores aqui de vento. Obrigado. Tem estes defletores aqui de vento que devem dar uma ajuda do caraças. Uma coisa que o pessoal está-se a queixar, eu não me estou a queixar, mas que eu já vi na net, estão-se a queixar de o barulho da moto, a dizer que precisam de um barulho melhor. A BMW disponibiliza uma linha a Krapovic, que deve ficar bem melhor, era uma coisa que eu faria. Primeira e segunda metida com embreagem, não se esqueçam que está a fazer aqui um bocadinho de barulho, não se esqueçam que é os primeiros metros que a moto está a andar. Road, Enduro, Eco, tem o Eco, pronto, tem o Eco, mas vamos para o Road, que eu estou mãos largas. Oh senhor, pronto, 145 cavalos, 1300 cilindrada, tem um torque de 149 Nm, toda ela tem mais cavalos relativamente à sua irmã mais velha, e depois, lá está, é uma moto das motas mais discutidas nos últimos tempos. Porquê? E eu acho que a maior parte do pessoal, olha, posso já dizer que a suspensão é muito boa. É muito boa. Eu acho que esta aqui tem um pack de suspensão. Eu não estou por dentro dos packs, daqueles packs extras que a BMW disponibiliza para o pessoal ir aumentando e fazer um tuning à moto. Eu não estou por dentro, quem tem BMW já sabe, pack inovação, pack tech, pack suspensão. Eu não estou por dentro, não faço a mínima ideia. Sei é que na MT Motor há umas BMWs que vieram com uns packs e outra com outros. Por isso, eu não sei qual delas tem. Esta sei que tem a suspensão, tem um pack da suspensão, porque nem todas fazem isto, subir e descer conforme a gente quer. A viseira elétrica também não é em todas, ou seja, de série, vocês é só consultar o site da MT Motor, que lá diz o que é que a moto traz de série. Tem punhos aquecidos, tem banco aquecido, está à altura certa. Claro, o motor boxer é conhecido por isto, por proporcionar um centro de gravidade muito baixo, fazendo com que as curvas feitas nesta moto sejam uma verdadeira obra de arte e muito fáceis. Olha, aqui está uma prima. E é preciso ter cuidado que esta moto saca facilmente, segunda e terceira saca, porque tem 145 cavalos. O modelo anterior acho que tinha 134, é um aumento, ainda se nota um bocadinho. O binário também aumentou um pouco. Aqui o ecrã acho que não há muitas diferenças. Vou subir aqui a viseira, para me proteger aqui mais um bocadinho. Um bocadão, isto sobe bastante. Com esta coisa aqui parece aquele dinossauro pequenito do Jurassic Park, aquele pequenininho que corre assim com as orelhas abertas. Tem cruise control adaptativo com a distância. Eu não vou mexer nisto. 83, olha, vai 83, vai com uma distância. Ela está a travar porque o carro da frente está a travar. Se ela acelerar, a moto acelera.
E eu faço este teste muitas vezes, que é tirar as mãos do guiador para sentir se a moto vibra, olha, ela abrandar, está muito fixe. Deixa-me ir à frente, senão deixa-me desligar o cruise control. Travão, claro, é Brembo, super travão, mal era, a moto aqui anda, tem que travar bem. Ainda não puxei pela moto, mas o barulho é muito agradável mesmo em baixas. A moto ligada, parada, aquele tac, 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 eu não gosto, mas ela em andamento já não faz aquele tac, tac, tac chato, típica de uma bicilíndrica, e já acho piada. Meus amigos, basicamente é o seguinte, é muito fácil aquilo que eu estou a fazer e a dizer, que é maravilhosa, que é super, que é mega, que é fixe. Pá, não esperem de outra coisa de uma moto que custa 25 mil euros, por aí, depois que podem encarecer consoante os extras que vocês podem lhe meter. Só que tem BMWs, modelo anterior, não gosto, opá, é a opinião. É a opinião do pessoal e respeita-se. Eu, sinceramente, a GS, a irmã desta mais magrinha, a passa fome, não me agrada. Acho que a GS perdeu tamanho e esta voltou a dignificar aquela ideia que nós temos das GS, que é aquele cavalão, aquela vaca gorda, sem ofensa. E uma coisa que eu gosto em relação desta para o modelo anterior é o seguinte, além de ter mais potência, blá blá blá, eu gosto das motas simétricas, e esta motra é muito simétrica, o que tornava a outra não simétrica ou assimétrica era o farol, e há pessoal que gosta disso, um farol maior, depois mais pequenininho, era a imagem de marca da GS. E eu acredito que esta luz matricial, esta cruz, se transforma em imagem de marca também da GS a partir de agora. Porque ao longe, quando vimos estas luzes, este X na estrada, o pessoal vai saber automaticamente que é uma GSA. Por isso, perde de um lado e ganha do outro, ganha uma nova identidade, o que eu concordo, porque se não fosse para fazer nada de novo, o pessoal também queixa-se por tudo. Quando muda muito é porque muda muito. Quando faz um restyling, não mudou, para isso mais valia estar como estava, porque está exatamente igual. Só mudou o para-choques, só mudou a grelha da frente. E assim, a mudar, eu concordo que, porque da 1200 para a 1250 também pouco se mudou. E eu não concordo com isso, a mudar, muda-se. E acho que esta mudança foi fixe. Eu gosto da GSA, eu sempre disse nas minhas lives que gostava de um dia andar numa GSA. A GS já tive a oportunidade de andar, mas não é moto que... Eu gosto de uma moto que eu pareça uma pessoa normal em cima dela, porque a maior parte das motas eu pareço um gigantone e eu não gosto, eu só gosto de parecer grande numa coisa, que eu não posso estar aqui a dizer. Agora, em cima de uma moto, eu não quero parecer grande, eu quero parecer uma pessoa normal como toda a gente, é isso que me dá prazer. Vocês vão ver, em quarta, não dá para ver que a câmera estabiliza aqui, mas em quarta ela pede... Posso dizer que se eu der um cheirinho de embreagem ela saca. É verdade, ela saca em quarta, se eu der um cheirinho de embreagem ela saca na boa. Tem muita força, muita força. Proteção aerodinâmica, está visto? Não é? Está visto? Eu não levo vento nos joelhos, eu não levo vento no peito, eu precisava andar mais velocidade para sentir se levo vento no capacete, apesar disto já estar bem alto, acho que está muito bem assim, eu acho que não mexeria mais. Uma coisa que eu aponto, que eu já apontava antes e continuo a apontar, não é por ter agora uma parceria com a MT Motor e com a Mototrofa que eu vou deixar de o fazer, este ecrã já devia vir com GPS, não deveria ser preciso isto. Se haja motas de gamas inferiores, de preços a metade do preço, já com um GPS aqui embutido, acho que não faz sentido. Eu sei o porquê a gente sabe, não é? A gente sabe, e eu vou dizer na mesma, é para ganhar mais algum dinheiro. Vai buscar ali, vai buscar acolá e faz algum dinheiro. Pronto, é normal, cada pessoa, ninguém os obriga a comprar, ninguém obriga, a BMW não aponta a pistola a ninguém para comprar, por isso que seja. Mas eu acho que esta moto, pelo preço que é, merecia aqui um GPSzinho embutido. A BMW ainda não disponibilizou nem data para as malas virem para os stands. Esta moto sem malas é a mesma coisa que vocês terem um leitor de DVDs e não ter uma televisão. Pronto. Mas, lá está. Eu prefiro ter a moto e não ter as malas do que ter as malas e não ter a moto.
Eu aqui, o que é que eu faria também? Nesta moto, metia uns pneus, ela vem com pneus citadinos, acho que vem com Metzeler, eu punha-lhe aqui outros pneus, metia uns pneus mistos, para poder fazer uma aventurazinha fora de estrada. Não é que vá fazer um fora de estrada agressivo, mas se eu apanhar um estradão, não ter que virar a moto ao contrário e voltar para trás, tipo rabinha das pernas, não. Um bocado de terra, vai tranquilo, não vou aventurar-me a cair, mas a moto segura-se bem, tem aqui o modo Enduro, que deve desligar o controle de tração e o ABS, ainda depois tem que explorar melhor isso, mas não ter que fugir com o rabo à seringa, não é? Acho que faria, eu punha aqui uns pneus, espero que a minha Trophy venha com uns... Olha, eu agora passei aqui por um desnível e senti a suspensão toda da moto a trabalhar. É a melhor suspensão que eu já presenciei numa moto. Muito fixe. Esta tem o sistema hold, ou seja, numa subidinha vocês conseguem ter, como nos carros, aquele sistema hold em que a moto fica bloqueada, é só quando vocês aceleram o ponto de embreagem, ou seja, não é necessário, ou ajuda-vos no ponto de embreagem, e isso é bom até para, uma moto pesada, lá está, não é uma moto, a pessoa não é considerada a primeira moto, pronto, primeiro ponto, vocês têm alguma experiência para andar nisto, isto é um bicho, 145 cavalos, tem 260 kg, mais ou menos, mais quilo menos quilo, vocês sabem que eu não ligo muito às especificações, eu não decorei, não fiz aquele trabalho de casa habitual. Eu quero saber se o pisca sai, espero bem que saia, senão é uma ilusão. E pronto, meus amigos, em breve teremos um código de desconto para o pessoal usar na Mototrofa e na MT Motor, espero que seja de agrado. Vocês já sabem, parcerias comigo, connosco, tem que ser uma parceria que toda a gente ganhe, e vocês não saem do meu pensamento sempre que a gente vai falar com alguém. E antes de mais quero agradecer à MT Motor e à Mototrofa por esta oportunidade de lhes poder mostrar as suas beldades e por poder fazer um test ride em primeira mão. Certamente serei dos primeiros a fazer. É uma vaidade saudável, espero que não levem a mal, mas fico muito contente em ser dos primeiros a levar-vos, não vou ser hipócrita, a levar-vos os vídeos de novas máquinas que chegam a Portugal. Fico mesmo muito contente. E também vou-vos confessar o porquê de eu ter aceito o convite da MT Motor e da Mototrofa, no fundo que é o mesmo patrão, que tem dois stands, Honda, representantes BMW, e depois tem também um stand integrado com multimarcas de motas usadas, motas de retoma basicamente, em muito bom estado. Há volta de 150 motas ali em stock dentro de um stand, vocês passem lá, vocês vão se passar. E foi uma coisa que me agradou imenso, foi dizer assim, Faria, podes andar e fazer vídeos com elas todas. Estamos a falar de muita motinha daquelas que nós gostamos e que são raras de encontrar na estrada, nós vamos encontrar ali. Estou ansioso para vos mostrar. Esse vou-vos dizer que foi um dos pergaminhos usados pela MT Motor para ele dizer que sim, quero trabalhar com a marca. Pronto, agora vou tentar-vos mostrar aqui a transmissão por Cardan. Aqui tem um quadro, é tipo um complemento, um segundo quadro acoplado aqui, é um quadro diferente da anterior GSA. Vocês reparem que isto aqui é tudo cromado, eu acho que irá ficar sempre cromado, não com um aspecto, aquele aspecto habitual. Acho eu que eles queriam fazer uma coisa destas. Há aqui algumas diferenças. Por exemplo, a Trophy que eu quero vem com isto aqui, com uma proteção de faróis já embutidas. Aqui, em vez de ser borracha, isto é emborrachado, é em alumínio. E agora vou-vos mostrar, tentar-vos mostrar, vou pousar aqui no chão a moto a subir e a descer, a auxiliar aqui o descanso central.
que bicho, disse ela quando me viu de cara. Aqui é um modo diferente, já repararam, em vez daquele tradicional rampinha de rotação, é um modo Sport, em que vemos aqui o controle de tração, os graus, vemos aqui a travagem, pá, são estatísticas aqui, metro por segundo, está em 4, podíamos estar aqui a enganar-vos a dizer que percebo muito disto, é a primeira vez que vejo e não percebo o que é que está aqui escrito. O máximo que eu já fiz está ali a amarelo, 26 graus para a direita, 23 para a esquerda, foi o máximo que eu já deitei esta moto, mas tem esta nesta amplitude toda para descobrir. E para concluir, posso-vos dizer que é uma moto que eu gostaria de ter, pessoalmente ter dinheiro para adquirir esta moto. Basicamente, juntamente com a Mototrofa e a MT Motor, temos aqui uma parceria em que eu vou poder usufruir das máquinas que eu mais entender, que eu quiser, é o bom disto, não é que eles me disserem para eu andar, é as que eu quero, felizmente, tiveram a amabilidade de aceitar este meu capricho. Eu disse, a primeira tem que ser a GSA, tem que ser. Eles, sim senhora, escolhe qual é a cor. Eu, melhor ainda. Ou seja, vou pousar esta Triple Black, que vai ser a moto Test Ride que vocês vão poder fazer, e tem várias lá para vocês usarem, para vocês testarem, e depois vou buscar a minha Trophy, que está à espera de matrículas. Considerem o stand MT Motor e a Mototrofa para verem as motos. Se não quiserem uma moto nova, tem lá dezenas e dezenas, cerca de 150 motos usadas para experimentar, multimarcas, muito equipamento, muito capacete, muitas luvas, muitos casacos, muito de tudo sobre o mundo das motas. Acho que é uma parceria que tem tudo para dar certo. E já sabem, eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo, foi com muito gosto que eu fiz para vocês, eu e a minha equipa, que é a Fátima, e juntamente com os stands que apoiaram e que nos cederam aqui esta moto lindíssima, esta besta. Muito obrigado a todos, principalmente a vocês, muita saudinha, já sabem.